Creio eu que agora vai. Acho que agora vai dar certo. Acho que esse microfone tá bom, a imagem da câmera tá boa ali, também tá pegando bem a parte da ilustração. Posso até tentar aumentar aqui um pouquinho a tela de captura, só que aí vocês vão deixar de ver a parte das minhas layers. Acho que assim fica mais interessante. Conseguem ver as minhas ferramentas, mas não conseguem ver minhas layers. Mas tá tudo bem, acho que assim dá certo. E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Daniel, a mente criativa por trás do canal Devanearte. Eu já estou com esse projetinho há pouco mais de um ano parado, mas agora eu decidi voltar. Se tudo der certo, vou conseguir postar 2 vídeos por mês. E para recomeçar, eu quero mostrar para vocês o meu body mapping, ou seja, o mapeamento corporal para o meu modelo base masculino. Vou tentar ensinar aqui para vocês, mostrando primeiramente como fazer. E depois vou tentar passar para vocês as métricas para que vocês entendam o passo a passo e possam reproduzir aí e treinar, treinar, treinar até a exaustão para vocês conseguirem fixar na cabeça as regras. Lembrando que esse é o corpo base, beleza? Com o qual vocês vão conseguir fazer os outros tipos de biotipos masculinos também, beleza? Então a gente vai tentar uma postura mais ereta, vocês devem estar vendo na tela aí o desenho que eu fiz anteriormente, mas infelizmente não estava gravando o áudio. Então eu vou repetir, beleza? E agora a gente está nesse novo formato, tá com a telinha aqui, agora onde vocês estão me vendo, para a gente tentar criar um pouquinho mais de conexão entre artista e plateia. E sintam-se à vontade para questionar, perguntar, comentar, pedir outros formatos de vídeo, outros vídeos, outros temas, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui a refazer explicando meu passo a passo. Você pode reproduzir essa fórmula no seu papel e lápis, também dá certo, beleza? Claro que eu vou fazer uso de algumas ferramentas do digital, como cópia, recorte, também vou fazer uso da borracha apagadora, né? Espelhamento, pode ser que eu use uma ou outra régua, mas você pode reproduzir isso daí no papel e é até melhor porque você vai ter que replicar algumas coisas do zero, tá bom? Então, como eu sou estudante de desenho também, eu sei que é muito frustrante a gente às vezes começar por partes para depois conseguir fazer o todo. Eu vou fazer o contrário com vocês, vou mostrar sempre o todo e depois a gente vai puxando para as partes, beleza? Vamos lá. Vou dar aqui uma esmaecida nessa versão original. E agora a gente vai começar do zero. Primeiramente, a gente vai começar pela cabeça. Cabeça vai ser a unidade básica do nosso desenho, porque assim se estipulou no estudo do desenho, muito provavelmente por ser a única parte do corpo que teoricamente não se repete. Então a cabeça ela vai ser a nossa formação básica. Não precisa ficar um oval perfeito, mas eu quero tentar aqui deixar o mais próximo possível. Vocês estão vendo que eu estou meio que copiando ali por baixo. A gente vai fazer a cabeça como oval, certo? Ela vai ser a nossa medida base. E a gente vai puxar uma linha central, que vai ser a coluna. Não precisa ficar 100% reto, não vou usar a régua de espelhamento, porque na própria vida real, a gente não é 100% reto. Então, se ficar um pouquinho torto para um lado ou para o outro, é até interessante, que o olho vai sentir que existe um pouco mais de organicidade nisso, um pouco mais de realidade. E o desenho ele é meio que uma ilusão de tentar trazer para o papel um pouco das regras da realidade para se tornar crível. É por isso que você consegue identificar um artista que é bom, um artista que é ruim, um desenho que é bom, um desenho que é ruim, grosseiramente falando, né? Você não pode ter necessariamente um limite para a arte, pelo menos na minha opinião, não. Mas a gente consegue identificar dentro do que é considerado básico naquela disciplina, quem tem mais ou menos familiaridade com aquele assunto. Então vamos lá. Agora estou dropando aqui o torso. O torso eu prefiro usar uma forma um pouco mais quadrada, porque a gente está representando o masculino. Eu acho que ele traz um pouco mais de masculinidade, essa falta de
curvatura que quebra-se em figuras geométricas mais planas e quadradas, tá bom? Então eu opto sempre pelo quadrado. Eu vou fazer aqui uma espécie de V, onde eu faço a marcação da pelve, a marcação média. Você está vendo aí que está meio torto, né? Um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas a gente vai organizando no final. E a ideia aqui é, como eu falei no começo, a gente fazer um mapeamento do corpo masculino base, né? Pelo qual você vai tirar os outros biotipos. Bom, para a cintura, existem homens mais acinturados, menos acinturados. Eu vou puxar uma cintura pequena, tá bom? Fazendo uma espécie de inflexão para dentro, quase uma reta, tá bom? Mas aí, como eu falei, fica a seu critério. Você pode pegar modelos fotográficos para você tentar copiar o padrão do físico daquela pessoa e usar como a sua régua geral, tá bom? Mas eu já tenho esse modelo aqui mais ou menos introjetado e é o que eu estou passando para vocês. Espero que sirva para facilitar o estudo da figura masculina. Vamos colocar um pescoço, que vai ser basicamente também um quadrado, né? Só mostrando aqui a construção da figura. Vou só dar aqui um confere no meu programa se está gravando o áudio. Aparentemente tudo ok. Bom, agora a gente já tem o torso, temos a pelve como um retângulo e temos a estrutura da virilha. Agora a gente vai puxar os braços como palitinhos, a gente vai fazer a marcação do ombro como um círculo, um pouquinho na lateral, um pouquinho para dentro. Eu gosto de deixar 2/3 para fora aproximadamente, mas você pode variar. Fica a seu critério e também de acordo com o modelo que você pegar. Claro que é notável, né, que tem um pouco de diferença de um lado para o outro, mas assim como na vida real nós também somos levemente tortos, porque é uma das heranças do bipedalismo, ou seja, andar de duas patas. Então a gente acaba ficando torto ao longo da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. O corpo ele tende a fazer um pouco de balanço entre as partes que vão ficando desequilibradas, né? E a olho nu, normalmente, se a pessoa não tiver um desbalanço muito grande, ninguém vai perceber, além dela mesma, às vezes, tá bom? Então, assim, nada impede que você faça tudo retinho, com régua e tudo mais, mas eu prefiro deixar um pouquinho mais orgânico, pelo menos nesse começo, já que a gente também vai puxar aqui uma espécie de rascunho, não vai ser nada como arte final, bem definida, né? Bem definida em relação a linhas, né? Mas a gente vai tentar aqui deixar o mais bonitinho possível dentro dessa proposta. Agora a gente segue para o braço, que ele vai ter quantas divisões? São 3 articulações. O ombro, o cotovelo e a gente puxa a mão. Eu gosto de colocar uma articulação aqui a mais, às vezes para dar mobilidade, e terminar a mão com uma caixa. Se ela estiver de lado, vai ser mais para um losango, perdão, losango não, um retângulo, mas se ela estiver de frente, pode ser uma caixa, né? De frente ou de palma aberta para o espectador. Mas enfim, só para a gente ter uma medida. A gente replica do outro lado, né? Ombro, cotovelo, antebraço, pulso e a mão. Beleza? Perfeito. Agora a gente vai apagar esse excedente de coluna, né, do que seria a linha da coluna, e vai puxar as perninhas. Perninha 1. Eu vou fazer aqui uma coisa para vocês verificarem como está um pouquinho torto. A gente vem no joelho, que vai ser mais ou menos a medida da média das pernas, né, entre a parte mais proximal da virilha e a parte mais distal. Vamos puxar mais outro cilindro. Show. Cilindro, cilindro, cilindro. Deixa eu ver. Quero puxar amplitude aqui. Isso. Show. Perfeito. E agora a gente puxa o calcanhar e o pé. O pé normalmente é uma espécie de trapézio. Você pode fazer mais divisões. Fazer um pequeno círculo aqui para representar a divisão da frente, ou fazer um retângulo para representar a divisão dos dedos.
e um arco para representar o primeiro arco do pé. Aquela parte da frontal do pé que fica acima dos dedos. Beleza? Agora eu vou dar uma despertinho, usar a magia do digital e copiar essa perna para facilitar o nosso trabalho. Eu venho aqui em Reverse horizontal, reverter horizontalmente. E olha, até que nem ficou tão diferente, hein? Um lado do outro. Tá? Interessante. Vou mesclar as camadas, um Ctrl E. Ah, esqueci de falar para vocês, o programa que eu uso aqui é o PenToolSai. É um programa que é extremamente leve e foi por isso que eu optei por ele, porque no meu começo, o meu computador não era uma máquina muito potente, ainda não é, porque tem um processador muito antigo, então eu opto por ele, porque essa parte de desenho é muito boa, eu já estou acostumado. E no final das contas, o que faz um artista não é a ferramenta, no geral. Porque para o digital conta muito sim algumas facilidades, mas no final das contas o que faz o artista não é a ferramenta, é a habilidade. Então assim, se você tem um computador um pouquinho mais fraco, eu recomendo que use um programa como PenToolSai. Existem também outros, como o Krita. Inclusive o Krita, ele é de código aberto, se eu não estiver enganado. Ele é gratuito, freeware. E essa é a minha dica para vocês. Inclusive, se vocês quiserem posteriormente, vou passando algumas dicas de atalho que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E o PenToolSai é muito bom para essa parte de desenho e quadrinho também. Ele tem umas ferramentas bem legais. Alguns programas hoje são mais avançados em relação a ferramentas, mas eu ainda recomendo o PenToolSai. Esse aqui é a versão 2 e ele é um programa bem mais leve se você comparar, por exemplo, com o Clip Paint Studio, ou Clip Studio Paint, não lembro agora, ou o Photoshop e os outros. Eu acho que o PenToolSai é uma boa pedida se você tiver um computador um pouco mais fraco, né, e você quiser começar o digital. Vamos lá, continuando. Eu vou só ajustar aqui que eu percebi que tem um pouquinho de diferença do tamanho dessa mão. Vou aumentar aqui um pouquinho. Diferença um pouquinho visível. Aqui o cotovelo. Show. Agora vem o pulo do gato. Essa parte aqui é o que a maioria dos desenhistas iniciantes erra na construção do físico, seja masculino ou feminino. É não colocar o trapézio. Aí a pessoa faz o pescoço ligado a uma caixa, né? E tá errado, existe uma musculatura aqui que faz uma espécie de contraste, né? Deixa um pouquinho mais leve a curvatura entre pescoço e ombro. É o nosso amiguinho trapézio, beleza? Só para mostrar aqui. Show! Como esse aqui, a ideia dele é ser um guia definitivo, vou só puxar para vocês aqui os bracinhos com dois cilindros, né? O braço e o antebraço. Puxando aqui na direção do pulso. Note que eu não estou fazendo a linha muito firme, eu estou tracejando ela, fazendo ela até um pouco riscada, não tem problema, que a gente está fazendo uma espécie de esboço. Então não ligue muito para não travar também sua criatividade quando você estiver desenhando. Agora a gente vai fazer algumas marcações que eu gosto de ponderar, mas só depois que eu copiar esse modelo para criar o modelo de costas. Essa aqui é uma facilidade do digital, fazer uma cópia do desenho total, né, e espelhar para a gente fazer o modelo de costas. Mas se você tiver no tradicional, que seja papel e lápis ou papel e caneta, você vai ter que refazer, beleza? Então é isso. Agora a gente vai para fazer as costas. Continua com a linha da coluna como nosso marco principal. A gente vai apagar essa marcação do pescoço e vai apagar a ligação com a cabeça e a marcação para o rosto. Já está praticamente de costas o nosso personagem. Aí essa linha da pelve, a gente vai apagar aqui a parte que marca a virilha e vai completar com o glúteo, dividir aqui no meio mais ou menos, e vai puxar uma espécie de quadradinho para cá e um quadradinho para cá, fazendo a marcação do glúteo. Como é um glúteo masculino,
ele tende a ser um pouquinho mais quadrado. Então eu gosto dessa figura geométrica quadrada para evocar essa sensação de quebra, de ritmo, que o corpo masculino ele tem muito mais. Ele tem menos curvas, ele é mais, como é que posso dizer, mais pausado, ele tem uma quebra de ritmo mais firme, né? Isso traz muita masculinidade pro desenho. Aqui desse lado a gente vai apagar o que seria a conexão com o calcanhar e a marcação para os dedos. E agora o nosso boneco está praticamente de costas. Agora a gente vem para marcação, para o mapeamento mais profundo. Agora a gente vai mostrar algumas musculaturas que são interessantes de você ter como guias para a criação do seu personagem. Começar apagando as linhas internas e essas marcações de articulações, beleza? E vou começar a mostrar algumas coisas interessantes que eu costumo fazer. Primeiro, eu faço um semicírculo, quase como se fosse um triângulo, né? Ou um oval, meio oval, para fazer a marcação do que seria aonde termina a caixa torácica, né? Você vai ver aqui, eu vou fazer essa puxadinha aqui para dar essa ideia. Beleza? Porque onde ela termina, ela tem mais ou menos uma musculatura aqui em cima, onde fica o diafragma, que tem esse formato aqui em V invertido, tá vendo? Um pouquinho mais aberto, mas é um V. E daqui sai o abdômen que vai até a pelve, beleza? E ele tende a se concentrar ali até a parte final, antes do que seria a virilha. Como meu professor de desenho gostava de falar, o copinho de café. Agora, uma musculatura muito importante para o homem, né? Para fazer essa marcação da figura masculina, que é o peitoral. Então, o peitoral ele sai dessa marquinha aqui, que seria a divisão do ombro, certo? Em formato de funil, no sentido da marcação que nós fizemos para mostrar a caixa torácica, aquela parte central da caixa torácica. E o trapézio não, perdão. E a musculatura do peitoral, ela tem esse formato losangular. Preste atenção. Ela normalmente fecha da seguinte forma, né? Na verdade, é um pouco trapezoidal, né? Formato de trapézio, porque ele não vai ser um losango perfeito, porque ele não fecha embaixo do pescoço, né? Seria se fosse aqui. Mas ele encerra mais ou menos nessa porção. A gente pode fazer a divisão do peitoral 1 do peitoral 2. E aí a gente pode conectá-los do jeito que eu prefiro conectar, que é um jeito mais quadrado. Existem vários modelos de peitoral, né? Existem os mais quadrados, mais arredondados, que você pode fazer na sua finalização. Esse aqui é só o body mapping, o mapeamento corporal. Embaixo do peitoral, a gente vai ter essa musculatura aqui, que tem esse formatozinho de um V em cada lado, e eles se encontram aqui no meio, tá certo? E ele faz a primeira marcação do que seria a musculatura abdominal. Como você pode ver. Aí está mais ou menos dividido já por quadrante, porque a gente fez aquela marcação embaixo. Normalmente, as pessoas contam com, assim, quando a pessoa é muito forte, ela conta com seis gomos abdominais bem aparentes, né? Ou assim, dessa maneira como eu vou desenhar, que seriam 5. A marcação do umbigo, logo aqui. E a gente conta 1, 2, 3, 4 e 5 seria esse maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês com outra cor, para ficar mais fácil. Então, seria 1, 2, 3, 4 e 5. Seria essa estrutura toda. Perfeito? Daqui, o que a gente pode fazer agora? Para continuar o nosso mapping. Eu gosto de colocar um semicírculo, que viria teoricamente aqui do ombro, ó.
fazer uma marcação mais firme para você ver, que seria a parte das costas. Normalmente o homem que é um pouco mais forte, ele vai ter essa marcação aqui. A mesma coisa do outro lado, certo? E essa partezinha aqui a gente vai apagar, que aqui se conecta uma musculatura chamada de serráceo. Serrátil, preferir. Que ele é uma espécie de 3 dentinhos, assim. Eu gosto de desenhar dessa forma. Já está dando algum volume ao nosso personagem, não é mesmo? Essa musculatura vem de trás e faz essa conexão com as musculaturas do abdômen. Eu gosto de desenhar umas listras assim, dá uma ideia de que o cara é muito definido e que tem musculatura aqui que está se conectando, beleza? Como eu achei esse peitoral aqui um pouco pequeno pela marcação, só para efeitos de demonstração, vou apagar aqui para você ver como é que fica. Na vida real, normalmente você não vê um peitoral tão marcado como se fosse um losango. Você vê geralmente essa parte de cima aqui, onde fica a estrutura óssea da clavícula, né? Que tem essa conexão aqui em V, mais ou menos também, ó. Aí faz essa demarcação aqui com o pescoço. O esternocleidomastoideo, que é essa musculatura aqui fica aparente aqui na lateral do pescoço, ó. Essa musculaturinha aqui. Que aí você tem um do lado e outro do outro. Beleza? Eu gosto também de deixar marcado. É importante. Aí você já vê que o peitoral já deu uma aumentada. Vou apagar aqui essa linha central e vou fazer só uma menção de que há uma linha aí. Vou apagar aqui a estrutura de baixo que está refletindo muito. Pronto, então vamos agora pro apagar essa linha. Vou apagar algumas linhas aqui para ficar mais claro o desenho, tá bom? Vou apagar algumas e manter outras. Ficar mais claro. Pronto, agora a gente tem o nosso ombro. O ombro ele tem uma estrutura, mais ou menos, quando você vê de frente, ele tem mais ou menos essa ideia aqui. Geral. É como se ele fosse um diamante. Tem um formato meio que de diamante assim. Só que aí a gente está vendo ele aqui de frente, né? Só que aí quando você puxar essa forma para a lateral, ela vai ser só metade disso. Então você vai estar vendo mais ou menos isso daqui. É uma relação aproximada. Você pode pegar figuras humanas, principalmente fisiculturistas, para avaliar essa estrutura. Existem, claro, que variações dentro do que seria essa fórmula de diamante, mas como eu falei, essa aqui é a fórmula base para você desenhar qualquer tipo de pessoa masculina, beleza? Então vamos lá, vou botar aqui uns ombros mais pungentes, mais fortes. Fazer aqui a marcação para o bíceps. O bíceps ele tem esse formato de pão alongado, ele está alongado, ele não está flexionado, diferente do que você vê em Dragon Ball, que é um braço bem arredondado já, um músculo bem arredondado, bem marcado, né? Já como se a pessoa estivesse todo o tempo em flexão, flexionando aquele bíceps, ombro marcado, né? O ombro ele tem uma marcação assim. Aí você vê aqui o tríceps totalmente marcado também, o antebraço. Mas na vida real não é assim. Nem os fisiculturistas. Os caras têm que estar fazendo força para que essas estruturas comecem a aparecer. Mas enfim, vamos lá. Já temos aqui 23 minutos de gravação. Vou tentar adiantar um pouquinho, depois vou passando as regras para vocês. Beleza? Vamos lá. Só desenhar agora. Aqui é a marcação da musculatura que fica do braço. Aqui fica o cotovelo, só que você não vai estar vendo ele. Tem uma musculatura que vem aqui. Existe uma cava entre um braço e outro que encaixa com o bíceps. Eu vou puxar aqui um tríceps um pouquinho mais forte, né? O tríceps ele puxa essa musculatura de antebraço, que de frente, de lado assim você não vai ver com tanta precisão.
Aproximar aqui um pouco. Agora, uma coisa que eu vacilei com vocês é que esse fundo branco, ele às vezes dá muito, ele dá muito, como é que se diz? Ele estoura muito para a visão, então te deixa um pouco cansado. Então, eu vou puxar aqui um cinza para ajudar a gente a ficar com a vista um pouquinho mais calma. Tá me dando aqui um pouco de dor de cabeça já. Pronto, o cinza quase da cor do fundo do programa. Perfeito, acho que agora fica um pouquinho melhor. Tanto para a gente visualizar, que fica um contraste melhor, como para a gente trabalhar em cima. Vou apagando aqui as partes que não precisam ter. Aí aqui a mão, a gente tem aqui o pulso, né? Que ficam os ossinhos do braço. Acho que de frente assim você não os vê. Você vê mais ou menos, você vê mais o de trás aqui. Se você quiser colocar no seu personagem, um personagem mais magro, ou que você quer marcar muito por algum estilo. Aqui a gente dá uma pequena marcação em C, que eu gosto de fazer, para fora. Que aí ele marca, o final dele, que metade para o fim, marca mais ou menos o início de onde seria a região onde inicia o polegar. O polegar, ele é o único dedo que meio que sai ali da estrutura da mão. E aí ele tem duas marcações em cilindro. Show. O primeiro dedo, o dedo indicador, você faz aqui um recuo, porque essa partezinha que fica interna aqui vai ser a palma da mão, que a gente não vai estar vendo com muita precisão. Faz um recuo no primeiro dedo. Normalmente, aqui já tem uma falange que coincide com o final do dedo polegar, se ele estiver aberto, beleza? Então, a mão em descanso, ela faz isso. Cada dedo tem 3 falanges, então você pode construir a mão pensando nisso. O dedo que está atrás, por estar em perspectiva, ele vai estar um pouco menor do que ele deveria ser, mas ele é maior. E o mindinho a gente não vê nessa construção. Para efeito de acelerar esse vídeo, eu vou copiar esse braço, que eu sou gaiato mesmo. Vou fazer aquele mesmo sistema que a gente fez da outra vez. Vou jogar ali do outro lado. Tentar fazer aqui as correções para deixar o mais próximo possível do jeito que está. Essa estrutura, show, acho que está razoável. E vou apagar o braço que está embaixo. Assim a gente acelera o nosso processo. Perfeito. Fazer algumas adaptações aqui. Vou deixar aqui um pouquinho mais de trapézio. Ou trazer esse braço um pouquinho mais para perto. Um pouco longe. Acho que funciona assim. Acho que funciona assim, tá razoável. Jogar ele aqui um pouquinho mais para cima. E apagar esse extra. Display. Camada. Pronto, perfeito. Vou apagar a linha de cintura. Tá marcando sem necessidade agora. Ó, apagar. Aqui com a pelve. Tá ficando mais claro, né? Normalmente essa musculatura, quando você vê na pessoa, mesmo uma pessoa forte, normal, ela não é muito marcada. Então, eu recomendo você, quando for finalizar, ir retirando esse excesso de linhas, né? Fazendo ali, apagando devagarzinho. Fazendo as marcações mais leves. Aqui a gente só está criando um guia. Eu gosto de fazer uma marcação aqui para demonstrar que é um depósitozinho de gordura que o homem tem, que fica aqui pertinho da pelve, que ele faz uma espécie de marcação entre a distância do glúteo, que é uma distância que tem um pequeno vazio aqui de musculatura, e a perna, e o início da perna. A perna tem essencialmente 3 músculos que você vai ver de frente, né? Considerando essa ligação que vem daqui da pelve, que você não vai ter necessariamente a musculatura mais forte, mais robusta,
você vai ter o reto femoral, você não precisa decorar esses nomes, só para facilitar o entendimento. O vasto medial, que é uma espécie de gota. Aqui tem uma musculatura que vem ligada com o bumbum, que eu não vou lembrar o nome, que ela fica mais interna da coxa. E o vasto lateral, que ele já é a estrutura que vem aqui por fora. E aí você vai ter uma variação de volume, dependendo de cada pessoa, né? Dependendo também do seu personagem. Se ele é mais forte, mais fraco, se ele é mais magro, menos magro, vai de você. A estrutura do joelho vai ficar nessa bolinha central. Basicamente, ele faz a marcação, divisão entre a perna. O joelho, ele é mais ou menos, a marcação que você vai ver do joelho é mais ou menos como se fosse um quadrado assim, né? Que aí ele divide aqui no meio e ele faz um puxadinho assim para baixo das estruturas menores. Eu gosto de desenhar ele bem assim. E aí ele faz essa conexão aqui com o vasto lateral. Ele faz essa... Você pode deixar aqui um pouquinho mais escuro, que normalmente é a parte mais funda, né, da musculatura, mais aparente no homem, assim, que tem uma perna um pouco mais forte, com um pouco mais de volume. Aí o joelho ele tem somente essas estruturas aqui de pele e osso que vão aqui na lateral, se for uma pessoa mais magra, né? Aqui para baixo a gente vai puxar a panturrilha, que ela tem esse formatinho aqui mais de gota, né? Se você ver a panturrilha de costas, ela é uma espécie de coração invertido assim. Se eu não estiver enganado, acho que é mais ou menos dessa forma. Então quando você vê de frente, você só vê uma parcela disso. Você só vê uma estrutura que vem aqui, ó. Eu tenho essa impressão que ela é como se viesse aqui do joelho, fizesse uma curvatura voltando para a estrutura central, né? Aqui você tem o sóleo, você pode marcar só com traço se você quiser, e ele normalmente tem um pouquinho de volume nessa região lateralizada. Vou puxar aqui o calcanhar, que ele não é reto, beleza? Não é tipo um do lado, outro do outro, ele tem um desnível, ele é um pouquinho mais alto de um lado e um pouquinho mais baixo do outro. Estou até conferindo aqui no espelho qual é o mais alto e qual é o mais baixo, só um minutinho. Isso, o mais baixo é o de dentro, o mais alto é o de fora, isso mesmo. Apaga. Vamos lá fazer a nossa gaiatese digital, copiar essa estrutura. Pronto, a gente vai fazer umas adaptações, né? Como sempre. Show. Apaga o que está embaixo. Estou usando a ferramenta recorte, Ctrl X, para recortar. E L para usar o laço, via de regra. Você pode editar esses comandos de atalho no seu programa. Eu já editei alguns, então não vou falar que são exatamente os mesmos, mas você testa para ver se sai ainda aí no seu sistema, se seriam os mesmos atalhos, beleza? E aqui a gente tem a construção da figura masculina de frente, com as musculaturas, né? A gente tem o nosso body mapping aqui. A partir dessa figura aqui, você consegue criar várias outras. Você consegue fazer um homem mais gordo, um homem mais magro, um homem mais alto, um homem mais baixo, um homem mais musculoso, menos musculoso. Beleza? Deixa eu dar só uma detalhadazinha aqui, para ficar mais fácil de entender algumas questões, como a profundidade da mão, perfeito. Show. E a partir dessas estruturas, a gente vai nos próximos vídeos pegando parte por parte e criando um conteúdo sobre cada parte separada, né? Explicando para vocês como é que faz o rosto, a mão, o braço, etc. Mudando, fazendo a rotação
figura, perspectiva e um montão de outros assuntos que a gente pode pegar a partir daqui. Bom, para o rosto, vou abrir aqui uma nova aba. Para o rosto, eu gosto de fazer o seguinte mapeamento. Divido o rosto no meio, como você está vendo aqui, certo? Em cruz. Gosto de fazer 3/3 de cabeça. O primeiro terço vai o topo. O segundo terço vai as estruturas do rosto até o nariz, aproximadamente até aqui. Eu vou até aproximar, para ficar mais fácil de visualizar. E o terceiro terço eu divido no meio com a marcação da boca, certo? Então vamos lá. O rosto é um pouquinho mais complicado, porque é uma estrutura que tem diversas profundidades acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos lá. Para o rosto eu gosto de puxar uma estrutura, para o rosto masculino, uma estrutura um pouco mais quadrada. E você vai ver que aqui na boca, que seria a metade do terço final, ele tem a marcação da maxila, né? Que seria o músculo do maxilar. Que você faz para... Você pode considerar essa marcação um pouquinho cilíndrica, que é para dar profundidade à boca. Que seria o nosso queixo. Mesclar agora essas duas figuras para ficar trabalhando numa aba só. Eu peguei a borracha com Ctrl Alt, eu diminuí a opacidade dela para 70, que fica parecido com a borracha de papel. E agora, continuando a parte da cabeça, gosto daquele primeiro traço que a gente divide a cabeça no meio. A gente vai puxar uma reta, que vai ser o topo do nariz. E aí duas marcações de narina, né? Os personagens, as pessoas no geral, elas vão variar. Às vezes você tem um nariz que é reto, às vezes, deixa eu até representar aqui com a narina para você entender melhor. Pronto, às vezes você vai estar vendo só a parte da narina, às vezes você vai estar vendo o bico do nariz, né, a ponta, e as narinas vão estar ocultas. Geralmente é um nariz que, visto de lado, ele é um pouco maior, né? Se eu tiver uma noção, ele é um nariz cuja essa ponta é um pouco maior. E tem também nariz empinado, que você vai ver completamente a abertura do nariz. E aí ele já é mais proeminente para cima. Acredito que dê para entender que é a estrutura, né? Que seria o topo, essa parte frontal aqui do nariz. Vou apagar aqui só para a gente continuar no desenho principal. Mas enfim, lembrando que isso daqui é uma representação de um modelo padrão, é um mapeamento corporal para você ter uma média de como você desenhar a estrutura humana da figura masculina e a partir daqui você criar os seus próprios modelos e personagens. Beleza? Você, talvez, se você chegou a jogar algum jogo mais antigo, mais poligonal, menos, digamos assim, graficamente evoluído do que os da atualidade, você já deve ter visto algum nariz de personagem com essa construção aqui. É basicamente um polígono. A gente vai desenhar como se fosse uma pirâmide que tem a sua base lateralizada e apontada para frente, como se a gente estivesse vendo uma pirâmide meio que de cima, né? Se a gente fosse completar aqui o desenho, está meio 45 graus, como se a gente estivesse vendo ela daqui, desse ângulo. E aí essa é a estrutura para a representação do nariz. Beleza, tracei o nariz, eu gosto de pegar mais ou menos aqui no topo dele, né? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa também, mas como eu disse, é a regra, e fazer um trapézio. Esse trapézio marca o início da cavidade dos olhos de cada lado,
e dá a sensação de profundidade, porque se você prestar atenção, o olho, ele não é plano no rosto, como os animes normalmente mostram. Ele tem uma profundidade, né? Você vê que tem uma diferença da ponta do nariz para onde começa o olho. Aí aqui normalmente fica a marcação das sobrancelhas. Vou fazer um cara com cara de raiva, uma sobrancelha bem forte para ficar bem aparente, bem visível. E o espaço para os olhos, você pode decidir como você quer fazer, mas normalmente eu também uso uma espécie de retângulo. Eu acho mais prático, né? Vem aqui, aí desenha o espaçamento do retângulo. A mesma coisa do outro lado, se você tiver o personagem com os olhos um pouco maiores, é só você aumentar essa marcação. Normalmente, a distância entre os olhos é de aproximadamente um olho. Com o tempo, você vai pegando essa medida só de olho, beleza? Se você quiser medir, não tem problema. Principalmente se você tiver o digital, você pode recortar o globo ocular de um lado, a cavidade ocular de um lado e tentar aproximar o outro, ó, como está muito próximo. Pronto, daqui a gente já tem a base, né? Agora, uma coisa importante, existe profundidade na figura humana, né? No rosto. Então, normalmente, tem um plano que passa por aqui, ó. Pega minha testa, né? Pega o início da... como é o nome desse osso? Do osso da face da maçã, né? E aí, só com essas linhas, você já começa a perceber um senso a mais de profundidade. Isso, pronto, show. Aí, você tem também profundidade para cá, apontada para frente. E o queixo. Você não precisa fazer essa marcação, mas estou mostrando para efeito didático, para que você consiga avaliar e fazer as mensurações de onde fica aproximadamente cada parte. E aí daqui, a parte do meio, normalmente é de onde vem o cabelo. Porém, tem pessoas que o cabelo começa aqui ou aqui, beleza? Aí você estuda, através de referências, qual seria o cabelo ideal para o seu personagem e como você poderia fazê-lo. A melhor representação para você começar a fazer a estrutura de cabelo, eu gosto de desenhar aqui também essa parte da fronte. O homem normalmente tem essa parte mais destacada. Mas é só para efeito didático mesmo. Você não precisa copiar assim, não. Eu gosto porque me dá uma noção mais ou menos de onde vai ficar a luz e sombra. Beleza? Essa sobrancelha aqui está menor do que a do lado esquerdo. Normalmente a sobrancelha não vai até o outro lado do rosto. Ela termina fazendo uma curva nesse encaixe aqui dessa cavidade onde se pega a bochecha. Vou representar mais um espaço, dá uma profundidade aqui, show, perfeito. E a orelha, ela é mais ou menos, e aí vai variar também de pessoa para pessoa, mas no modelo a gente vai usar do início do olho à ponta do nariz. Como eu gosto de desenhar um pouquinho mais estilizado, eu gosto de fazer uma espécie de semi... Não é diagonal, mas é uma... como se fosse um semi-rubi. Imagine aqui que você tem uma peça de rubi, mais ou menos desse jeito. Obviamente a gente não vai replicar a estrutura tridimensional. Mas é como se eu pegasse metade disso daqui e colocasse como a orelha do personagem. Não sei se ficou, não sei se ficou muito compreensível, mas vocês estão vendo o modelo, então vocês podem se basear a partir dele. Aí para simular o desenho da orelha, eu faço exatamente dessa forma. Puxo uma reta diagonal apontando para a bochecha, desço uma reta paralela à bochecha, faço um C invertido para dentro, puxo mais uma reta da seguinte forma e faço outra cavidade aqui e uma angulação assim. A gente já tem a nossa orelhinha. Aproveitando os recursos do digital,
Sendo preguiçoso mais uma vez, vou copiar, converter horizontalmente e vou colocar na mesma posição do lado oposto. E assim a gente ganha tempo. Você vai ver que na vida real, se você for fazer uma medição com régua ou algum equipamento que seja capaz de puxar o modelo, que você vai ter às vezes uma discrepância entre a altura da orelha de um lado e a altura da orelha de outro. Isso também é normal. E aí, mais uma vez, reforçando a ideia de que eu estou mostrando a vocês passo a passo, sem uma mensuração específica de régua, sem uso daquelas réguas dos programas digitais, justamente para vocês perceberem que existe uma organicidade no desenho e que ele vai respeitando as regras do mundo físico, te dando a noção de que você realmente está vendo uma figura masculina, né? Embora não seja um desenho realista, ele emprega bem as regras e assim você consegue acreditar que esse aqui é um personagem. Perdão, acho que eu desenhei na folder errada. Isso, desenhei no lugar errado. Só cortar, colocar na página correta. Show. E com isso você consegue acreditar que esse personagem existiria em um mundo fictício e que seria plausível que ele seja uma figura humana masculina. Certo. A gente não vai fazer cabelo, porque a gente queria fazer só a estrutura base, a estrutura base para a gente ter uma noção, né? Um detalhe é que você pode adicionar os lábios superior e inferior, dependendo da etnia desse personagem, você pode alterar essas questões. Fazer uma cavidade do olho, se ele não for asiático, não tiver aquela gordurinha em cima do olho, ele tem essa cavidadezinha. Vou apagar um pouquinho as retas, os traços, para a gente ver um pouquinho melhor a construção da figura. Dar uma trabalhadinha aqui para ficar um pouquinho mais interessante. Perfeito. Lateral. Suavizada nessa linha. Show aqui também. Pronto, perfeito. Aí eu vou tirar aqui essa linha. A gente já construiu o nariz. Mais ou menos onde ele vai ficar. Show, show, show. Perfeito, perfeito. Agora eu vou dar uma apagadinha aqui no nariz, porque eu já tenho a marcação de onde vai ficar as minhas narinas. Eu vou fazer narinas mais, digamos assim, comuns. Aquelas que você vê de frente só parcialmente a abertura da narina, no caso. Aí você sabe que a linha principal que mostra esse cano do nariz, que eu não recordo o nome agora, ela fica mais ou menos aqui. Eu gosto de marcar com uma linha, para a gente saber que é um plano diferente, né, que é um plano mais frontal. E essa parte de baixo é o que conecta o nariz a essa parte do lado. Beleza? Aí a gente fica com umas boas marcações, que são muito interessantes para você fazer a pintura e utilizar as mãos de luz e sombra. E aí eu vou dar só esse detalhezinho. Perfeito. Pronto. Já temos a construção frontal da figura masculina. Daqui, você pode criar seus personagens, você pode engordar, emagrecer, fazer do jeito que você quiser. A gente já tem o body mapping, o mapeamento corporal frontal de um homem, né? Você pode aumentar os músculos e aí é sempre interessante que você busque referências para deixar o desenho mais plausível possível, beleza? E agora a gente vai para as costas desse mesmo personagem. A gente já fez a quebra dessa divisão, que de costas você não vai ver uma divisão tão marcante do pescoço, né? Vou tentar utilizar a mesma estrutura de cabeça vista de costas. Então vou fazer mais ou menos a mesma reta que eu fiz. E aí lembrando que a cabeça ela não é necessariamente arredondada, e eu gosto de dar essas quebras de ritmo. Me parece estilisticamente mais interessante, mas fique à vontade. Se você quiser fazer uma cabeça mais redonda, fica ao seu critério. Uma cabeça mais quadrada também. Ambas servirão, desde que você siga as demais regras da construção do físico, beleza?
Vamos lá, a costa também tem uns detalhezinhos. Você tem que saber onde ficam algumas musculaturas e onde elas se encaixam. Você não precisa saber o nome, mas você pode usar essas marcações, né, para fazer como eu vou te mostrar agora. Daqui do pescoço, normalmente, sai uma estrutura que parece muito com o losango. E aí você dá umas arredondadinhas. E ela vai fechar mais ou menos aqui na metade superior da caixa do torso. Beleza? Essa estrutura aqui é a musculatura romboide, se eu não estiver enganado. Das minhas aulas de anatomia autodidatas, isso aqui é a musculatura romboide, você faz ela aqui para você ter uma noção de onde virão os demais músculos, beleza? A partir daqui, eu gosto de fazer o seguinte, pegar o ombro e traçar uma espécie de X, que vai tangenciar essa musculatura romboide de um lado ao outro. E aqui a gente já tem praticamente toda a estrutura de costas que vai ficar marcada numa pessoa comum, né? Se você quiser colocar uma pessoa mais musculosa, eu aconselho que você busque referências para saber onde vai encaixar exatamente cada grupo muscular, né? Pelo menos ficar o mais crível possível. Aqui, se a gente estivesse vendo de frente, é o espaço do abdômen, né? E aqui, de costas, é o início do glúteo. O glúteo, ele tem uma inserção na coxa que faz essa invaginação para dentro. Glúteo normal. E aqui a gente pode colocar uma setinha no final da coluna, no início do glúteo. Que aí você faz bem a marcação do popote. Dá mais uns detalhes aqui para ficar mais claro. Não tem essa divisão entre uma parte e outra. É um músculo só. No centro, normalmente você não vai ver uma risca para a coluna. Assim como na parte anterior, como vocês podem ver, o corpo ele é dividido, mas não é tão aparente essa divisão. Aqui nas costas você também vai ver, tem pessoas que têm essa musculatura mais invaginada, ou seja, voltada para dentro, um pouquinho mais aparente, assim, uma espécie de buraco onde fica a coluna. E aí você vê bem a divisão para um lado e para o outro, né? Mas fica a teu critério também. Você pode buscar suas referências para fazer como achar mais interessante. Mas, novamente, segue essa base aqui que vai ser sucesso. Beleza? Aqui eu vou ser preguiçoso, vou fazer só um braço. Vou recortar e colar do outro lado. Atenção para algumas estruturas. A parte do ombro que é posterior, ela não vai ser necessariamente vista de costas, porque a gente está vendo principalmente essa ligação da dorsal, né? Estrutura dorsal de costas. Vem mais ou menos assim. E aí ela consome um pouco dessa visão aqui do braço. Isso, exato, pronto, perfeito. Ela tem essa estrutura mais, se a gente for ver, né? Uma espécie de V que vai se conectar aqui embaixo. Só para você ter uma noção. Aí a musculatura do ombro, ela fica para cá. Geralmente ela tem duas marcações. Eu gosto de fazer essa estrutura dessa maneira. Para fazer uma representação de algum volume, profundidade. Certo? O ombro em si, ele vai ter uma pessoa um pouquinho mais definida, 4 fibras aparentes, mas eles são 5 fibras. Se você estivesse vendo o ombro de lado, ele tem mais ou menos esse formato e ele vai se encaixar assim em cima do tríceps. O tríceps vem por aqui, o bíceps vem por aqui, parte frontal. Aí você tem a cabeça curta do tríceps, perdão, vindo aqui por fora. Faz essa invaginação, que é a cabeça longa do outro lado, que vai se conectar ao cotovelo, mais ou menos aqui. Isso aqui a gente está vendo o tríceps lateralizado, né? Aí o tríceps normalmente vai se conectar com aquela musculaturazinha do braço. Deixa eu fazer uma outra posição. A musculatura vai estar de lado, então ela vai estar mais ou menos assim. Isso.
Porque se a pessoa for mais definida, ela tem essa musculatura mais desenvolvida. E aí você vê essa diferenciação. Você vê todos esses cortes. Às vezes, tem uma estrutura que aparece aqui, entre o tríceps e o bíceps. E aí você pode... Mas enfim, estou fazendo essa construção de braço só para a gente ver onde vai ficar as outras estruturas. Do ombro, no caso, né? Então, normalmente, o ombro mais desenvolvido, você vai ver aproximadamente 4 feixes de musculatura. Que eles vão se inserir no bíceps, acima do tríceps. E aí, a gente vendo de costas, né, a gente vai pegar essa porção aqui e destacar. Mais ou menos assim. Um pouquinho mais baixo, né? Deixa eu tentar aqui casar bonitinho para esse braço ficar plausível. Show. Aí aqui vem cabeça longa do tríceps na parte interna e a cabeça curta do tríceps fica para fora. Essa estrutura aqui. Como não é um personagem muito forte, eu faço uma representação, obviamente, para você ter uma noção de como que fica. O tríceps, cabeça longa, vem para cá e encontra com o cotovelo, com o antebraço, que visto dessa posição assim, normalmente não fica tão musculoso. Eu gosto de colocar essa estrutura aqui, eu gosto muito desse músculo aqui, eu acho que ele dá um charme pro braço. Aqui a gente replica aquela parte da frente, onde fica o polegar, mas aqui ele já está em outro ângulo, então ele está fugindo lá para frente, né? Vou até apagar para você entender bem como fica essa estrutura. Aí aqui a gente vai ter a parte da palma da mão onde fica o mindinho. E aí os três cortes do dedo. Separando as 3 falanges. Aí obviamente você novamente não vai estar vendo os últimos dedos lá da frente. Então, tem mais ou menos essa estrutura. Copiou, recortou. Muda a seleção, reverter horizontalmente. Cola do outro lado. Vou dar uma pequena distância, porque esse braço estava um pouco mais distante. E olha como é engraçado, parece que ele já encaixou certinho do outro lado. Justamente mostrando que a gente fez a construção correta. Pode fazer alguma encaixezinho aqui. Show, perfeito, maravilhoso. Aí normalmente seu dorsal ela vem até aqui, que é representando pelas costas do final da caixa torácica lá na frente. A gente não tem essa linha aqui nas costas. Mas a gente pode representar aquele volumezinho, se a pessoa for um pouquinho mais quadrada, né? Volume de que vai ser de tecido adiposo. Ficar ali na frente, ou uma musculatura muito aparente. Deixa eu me lembrar se a gente tem mais alguma estrutura aqui importante. Acredito que não. Acredito que seja isso. Você pode mudar a angulação desse X aqui, deixar o cara com as costas um pouco maiores. Vou botar uma coisa mais assim. Dar um ar mais de força, musculatura. Fica interessante. A gente diminui um pouquinho essa cintura, ficar esteticamente mais agradável, já que é uma sobreposição da musculatura das costas. Show.
Pode dar uma suavizada no glúteo, porque ele não é tão reto assim, mesmo sendo um homem, né? Pode apagar essas linhas, fazer uma pequena marcação aqui, aqui. Show. Acho que fica bom. Acho que fica bom. Fica razoável. O homem normalmente não vai ter um espaçamento entre as pernas, mesmo sendo muito magro. É comum mais de mulheres, mas pode existir. Então, vou fazer só esse ajustezinho aqui. Show, show, show. Beleza. De costas, se o cara for muito forte, você vai estar vendo o bíceps femoral. Mais ou menos assim, que é igual o bíceps do braço, só que bem mais alongado. É um pouquinho em diagonal, é um bíceps mesmo. Não é comum aparecer, normalmente você não vai ver de costas nenhuma grande musculatura. Normalmente você vê quando a pessoa tem uma perna mais forte, a extensão do vasto lateral, assim, um pouco protuberante. O vasto lateral é essa estrutura aqui, ó. Toda essa região aqui. É engraçado que essa parte que conecta o joelho, normalmente ela é assim. E ela realmente tem uma marcação bem firme, bem fixa. Você pode prestar atenção nas pernas das pessoas agora. E aí você tem a panturrilha mais lateralizada para cá. Como eu falei, uma espécie de coração, né? Ela vai ser mais ou menos assim. Uma panturrilha maior vai representar uma pessoa mais forte. E aí você decide onde ficam as inserções, né? A gente pode colocar um pouquinho mais de sólido, que é aquele músculo da panturrilha também. E aqui a gente tem a diferença de altura dos calcanhares. Eles ficam em diagonal, um diagonal ao outro. Não muito, mas eles costumam ter essa disposição. Repete o mesmo golpe para outra perna, para a gente agilizar e ganhar tempo. Olha isso, bem encaixado. Assim que eu gosto. Perdi um pouquinho ali do glúteo, vou fazer a correção. A musculatura ela só vai ficar muito marcada quando ela estiver sendo flexionada. Naturalmente, a gente faz algumas linhas mais abertas para fazer a representação de que aquela musculatura está ali. E para lembrar também, passando o avião, e para lembrar também da marcação muscular, para poder fazer luz e sombra e encaixar corretamente, quando for o caso, algum tipo de roupa, né? E com isso, a gente finalizou o nosso tutorialzão grandão. Finalizamos. Nosso tutorial grandão guia definitivo de desenho da anatomia masculina. E com isso daqui, você pode ficar treinando e replicando para você conseguir desenhar modelo masculino de qualquer maneira. Daqui você pode brincar. Você pode pegar e desenhar um cara gordão, aí você vai mexendo nas estruturas, sabendo que o tecido adiposo começa a ficar aqui, nessa região. Deixa eu mudar de cor para ficar até mais fácil mostrar para vocês. Pronto, o tecido adiposo ele tende a se acumular nessa região, né? Então, normalmente a pessoa obesa ela vai ficando assim, com essa marcação. Tem tecido que se acumula no peitoral, e aí ele vai caindo, lateralizando da seguinte forma, que você tem. E aí você vai embaçando essas estruturas do abdômen. Mas enfim, a partir daqui você pode brincar. Pode fazer uma pessoa muito magra, né? Pode usar aquela referência de anime que normalmente
é só a estrutura geométrica. Os personagens que são muito magros, eles normalmente só vão ter a estrutura geométrica. Para desenhar a mão. Subir aqui um pouco. Para desenhar, sei lá. Os membros, normalmente, eles são mais simplistas. Aí aqui você faz a divisão dos dedos, né? Pá, pá, pá. Aqui um dia um pouco menor. Encaixa na palma. E aí você tem um braço de personagem de anime. Bem mais simplista, mas não menos interessante. E com isso, agora a gente realmente finaliza o nosso tutorial. Nosso guia definitivo para a anatomia do modelo masculino. E se você quiser mais dicas como essa, me segue, compartilha, dá a sua opinião e peço o que você quiser que a gente desenhe na próxima. Valeu? Espero que tenha te ajudado o meu método de como construir a figura masculina. Espero que você também estude bastante, replique bastante e melhore seu desenho. E com isso, finalmente... Eu sei que eu falei que a gente ia acabar, mas eu acabei de lembrar que falta eu dar um adendo para vocês, que são as marcações, né, e as medições através da cabeça como fonte principal de média, de métrica. Então vamos lá, eu vou pegar aqui essa cabeça para mostrar uma coisa interessante para vocês. A gente vem aqui na lateral e vai replicar essa cabeça para mostrar para vocês coisa interessantíssima. Se a gente fala que um desenho tem X cabeças, a gente está referenciando a cabeça como a medida padrão para a estrutura do desenho. Vou até corrigir aqui, que está vendo que a cabeça está um pouco torta, né? Então ela acabou puxando para o lado. Tentando chamar assim, dá para entender. Pronto. Então vamos lá. Algumas coisas que são importantes de destacar. Vou pegar aqui a régua só para ficar mais bonitinho didaticamente. Então aqui a gente tem uma cabeça, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5. Perfeito? Isso quer dizer que o nosso desenho tem 7. Opa, perdão. 7. 7 cabeças e meia de altura. Seria uma proporção idealizada, né? Você tem a proporção do herói, que normalmente são 8 cabeças, mas a proporção idealizada seria de 7,5. Beleza? 7 cabeças e meio. Isso daqui você não precisa necessariamente medir, mas talvez no começo seja um bom exercício para você introjetar na sua cabeça essa noção base da estrutura. Porque daqui a gente vai tirar as regras. Por exemplo, a distância entre ombros da figura masculina normalmente vai ser o quê? 2 cabeças. Enquanto que... Vou mudar essa cabeça de cor. Ficar fácil de identificar. Pronto. Normalmente a estrutura, lado a lado,
da figura masculina vai ser até 2 cabeças de ponta a ponta. É mais ou menos, é uma média, a gente tem mais ou menos uma média. 2 cabeças para uma pessoa normal e mais cabeças, até 2,5, para uma pessoa cuja cintura escapular, que é essa parte de um ombro ao outro, é maior. Outra regra que a gente vai tirar daqui é a altura do tronco. Como vocês podem ver, o tronco tem aproximadamente 2 cabeças e meia também. Tá vendo? Até a altura, deixa eu diminuir um pouquinho a opacidade para vocês verem melhor. É mais ou menos a altura do umbigo. Tá vendo? Mais ou menos 2 cabeças e meia. Tem pessoas cuja diferença entre a relação, perdão, entre o tronco completo até a virilha e as pernas, sem contar os pés, é exatamente igual. Que é o que a gente chama de 1 para 1. Essa distância daqui até aqui seria a mesma daqui até aqui. Que só de olho parece que está acontecendo. Beleza? Então aqui seria a virilha, a metade da figura humana. Metade do desenho. 1, 2, 3, 4. Metade dessa cabeça. 1, 2, 3, 4. Exatamente. Mais ou menos aí a nossa metade. Outra coisa, o pé visto de lado, ele é mais ou menos a distância entre o cotovelo e o pulso. Esse que é o tamanho do pé do personagem. Ou deve ser, se a gente considerar uma estrutura ideal. Né? Pegar essa medida para a gente fazer o desenho do pé. O pé vai a bola onde fica o calcanhar. Uma estrutura retangular. E uma estrutura trapezoidal para fazer a representação do dedão e os dedos menores. É uma maneira bem tosca de desenhar, é só para te dar ideia. Outra regra importante, com a altura das cabeças, acho que já foi, que é mais ou menos isso. E essas regras, obviamente, se replicam para quando o personagem também está de costas. Beleza? E agora com isso, acho que finalmente a gente acabou. Posteriormente, se eu sentir que há necessidade de acrescentar alguma informação, a gente vai acrescentando, fazendo novos vídeos. Que é sempre bom que a gente vai praticando mais e mais vezes e introjetando mais e mais vezes as regras. Beleza? Então, galera, agora realmente a gente passou o guia definitivo. Definitivo, né? Se ele não acabou, não é definitivo. Então, galera, finalmente a gente acabou, né? Agora esse aqui é o nosso guia definitivo da anatomia do modelo masculino. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo.